Para quem não conhece, eu sou o William Poiato, esse é o canal do Professor Poiato. A gente está no quadro Em Perspectiva, onde a gente debate algumas questões sobre a sociedade. E o nosso primeiro tema para tirar aí do caminho é sobre as ONGs, organizações não governamentais. Elas são boazinhas, elas são mazinhas, elas são somente... Então a gente vai apresentar um debate que não vai para a história das ONGs, que não vai para as outras questões. É um debate simplesmente sobre o papel social das ONGs na nossa perspectiva. Tudo bem? Essa perspectiva pode estar certa, pode estar errada, mas é uma perspectiva de análise social que a gente vai trazer. Em cima de um texto, né, chamado Aparelhos Ideológicos do Estado, do Luiz Althusser. Esse texto foi publicado em 1970 por esse cabra aqui, né? E esse cabra aqui morreu em 1990. Então aqui era o ápice da sua produção cultural e social. Definição geral. O que são as ONGs? Refere-se a um conjunto de instituições e estruturas que não são formalmente parte do Estado, mas desempenham um papel crucial na disseminação da ideologia dominante. Essa é a nossa definição. Outras pessoas deram outra. Mas qual é o papel da ONG na nossa presença? São instituições que elas não necessariamente fazem parte do governo, do Estado, mas que elas vão ajudar a complementar, criar um grau de complementaridade para a manutenção das coisas tais quais elas são. Por quê? A ONG é um grupo civil que recebe verba do setor privado, e o setor privado, por sua vez, recebe rios e rios de desoneração fiscal, um ótimo motivo para ter uma ONG, inclusive muitas vezes mais do que ele gasta na ONG, ele consegue abater de imposto. Então é o Estado financiando para que a sociedade civil se organize em volta desses grupos dependentes de empresas para debater pautas específicas. Para nós, as ONGs têm essa definição, e essa definição é exatamente a definição que o Luiz Althusser, que a gente debateu aqui em cima, dá para os aparelhos ideológicos do Estado. No nosso caso, a gente vai usar um outro termo que é parecido, apesar de ter um significado um pouquinho diferente, que é aparelho privado de hegemonia, que é um grupo social, ele vai criar um aparelho ali, no caso uma ONG, um espaço onde ela vai conseguir espalhar as suas ideias na sociedade. Tudo bem? Então as ONGs elas são boazinhas, elas são mazinhas, as ONGs são simplesmente controladas por agentes internacionais. Nas ONGs vão ter de tudo, porque elas são aparelhos privados de hegemonia. Elas vão debater e tentar levar ideias, tentar convencer corpos, corações e mentes para as suas ações, para a sua ideologia, para a sua forma de ver o mundo. Lembrando que ideologia aqui não é visto como algo bom ou ruim, é simplesmente uma forma de enxergar o planeta, de ver como as coisas acontecem. Tudo bem? Então, quando a galera estava debatendo lá a Foz do Amazonas, falaram, não, mas são essas ONGs malvadas internacionais que não querem que o Brasil se desenvolva, que estão sabotando. Tem um grau disso? Com certeza. Quem vê a pauta da ONG pensa e bota dinheiro lá nesse sentido, mas as pessoas que estão lá dentro não necessariamente. E muito menos a instituição como um todo. A instituição ela não é muitas vezes um problema. Os estudos não são necessariamente comprados ou falsos. O problema social que ela aponta no caso das ONGs ambientais, que é o problema do ambiente, não é um problema que não existe. Ou seja, elas estão apontando um dado da realidade, que vai ser financiado por um grupo, que vai prejudicar outro grupo, que vai ser financiado por pessoas que acreditam numa ideia, que vai ser atacado por pessoas que não acreditam. Então, as ONGs cumprem esse papel claramente, pela estrutura que o Estado brasileiro montou para elas existirem, vai ter uma vantagem, né? Vai ter uma tendência para que elas sejam privatistas, porque elas vão estar sendo bancadas diretamente por empresas do setor privado. Mas para entender melhor, vamos entender o que são esses aparelhos ideológicos do Estado. Ele vai dar alguns exemplos, né? A escola, a igreja, a família, a mídia, são formas aí de manutenção da vida tal qual ela é, né?
Então a escola vai passar valores para a manutenção da sociedade, a igreja dominante em geral, né, aquela religião que for dominante naquela sociedade, vai criar ali um conjunto de ideias para sua manutenção. A família, no nosso caso nuclear, monogâmico, ou seja, né, mamãe, papai, filhinhos, vai cumprir um papel ali de manutenção da vida tal qual ela é. E a mídia vai cumprir esse papel também, espalhando as ideias. Então essas instituições todas elas vão criar o que Milton Santos chamou de uma psicosfera, um mundo ao nosso redor do que é possível. Demenstein falava, né, o limite do possível. Então, o limite do possível para nós, ele vai ser delimitado, ele vai ser construído por essas instituições, né? E qual é o local que elas vão operar? Operam predominantemente através da ideologia, influenciando a visão do mundo, valores e normas da sociedade. Gente, a ideologia, ela nada mais é do que uma forma construída de enxergar o mundo, né? A ideologia ela não é boa ou ruim por si só. Ela é sempre uma expressão, hoje em dia está na moda falar uma narrativa de como o mundo é. Tudo bem? A única coisa é que o mundo, ele nesse pensamento social, ele é um concreto. Existe uma concretude nas relações sociais. E a ideologia, por ela ser uma narrativa, um discurso, uma forma de ver, ela vai acabar muitas vezes mascarando essas concretudes. E nesse caso aqui na crítica do Althusser, para manutenção das coisas tal qual elas são. Porque na visão do Althusser, que vai beber lá em Marx, o mundo ele é organizado de uma forma tão cruel, tão injusta, e em cima da exploração de um grupo de pessoas muito pequenas sobre massas e maiorias, que uma vez que as pessoas tivessem noção da crueza do mundo, elas iam se rebelar, elas iam se levantar, elas iam derrubar, né? Então a ideologia entra com esse papel. Tudo bem? E qual é a função, né? Atua em complementaridade com o próprio Estado para a manutenção da vida, tal qual ela é, das formas como as coisas são. Quando eu digo isso, não sei se está claro, mas é a manutenção de todas as relações do seu dia a dia. Como você vê o mundo, as coisas que você faz, o trabalho que você realiza, as coisas que você consome, são todas perpassadas pela ideologia. Se o Estado é um aparelho repressivo, né? O Estado é a polícia, é o exército, são as leis, as regras que vão te punir ali, que vão usar a coerção física, legal, né? Para manter a ordem das coisas. O aparelho ideológico ele vai usar a hegemonia, ele vai trabalhar no sentido de disseminação de um grupo de ideias, de um grupo de comportamentos, de uma forma de ver de mundo, né? E ele não vai ser totalmente visível, né? Porque todos os lugares que você vai, existem ideias, comportamentos, formas de ver o mundo, formas de encarar como as coisas são. E aí os aparelhos ideológicos vão atuar exatamente nessa concepção. Ele não vai ser evidente, ele vai estar escamoteado na sociedade, ele vai estar que hoje em dia a gente chama de normalizado. A gente vai forçando a hegemonia de quem for dominante em conformidade com a sua própria forma de visão. E se existe uma ideologia dominante, vai existir uma ideologia do dominado. De certa forma, aqueles que também estão do lado de lá da exploração, que são os explorados, eles vão começar a criar suas bases ideológicas e seus aparelhos. Então, o que é uma ONG? É um aparelho ideológico de Estado. Ela vai ajudar a reproduzir a vida tal qual ela é, mas vão existir ONGs que podem surgir aí com uma ideologia do lado de lá, do lado contrário, de um lado ideologicamente dos explorados nas relações sociais. Tudo bem? Ou das minorias, ou dos prejudicados. E aí depende de quem vai analisar aqui qual a contradição. Se a gente for lá em Marx, então, vai ter essa estrutura aqui, tudo bem? Tem a infraestrutura, que são as relações e a produção de fato ali em nível econômico, né? Compra e venda, literalmente a mineração, literalmente a transformação, né? Que vai determinar quem vai ter o poder econômico, certo? E a superestrutura, que é onde as ONGs que a gente considera estão, que vai ser o poder jurídico, político, Estado, lei, justiça e ideológico, né? Que é uma junção de poder econômico e poder político. Vai criar uma superestrutura, que ela vai ser sempre muito maior do que essas relações aqui. Isso aqui vai ocupar muito mais do seu tempo do que isso daqui. Isso aqui vai ter um número de regras muito maior que isso daqui. Tudo bem? Qual é a interação dessas ideias com as ONGs? A gente está fazendo aqui o que a gente chama de fricção, né?
olhando uma coisa da realidade e friccionando com o conceito, né? Ela pode atuar como agente de disseminação ideológica, promovendo valores específicos e causas sociais específicas. De um grupo, obviamente, toda ideia que defende um grupo é contra outra. Muito dificilmente uma ideia agrada a todas as pessoas, é muito raro. Exemplos de atuação. ONGs de direitos humanos, que promovem valores universais como justiça e igualdade, muitas vezes em oposição às práticas estatais ou sociais dominantes, contrariamente ampliam a sua legitimidade. Como assim? Uma vez que uma ONG de direitos humanos atua no Brasil, ela tem autorização para atuar para defender pessoas negras injustiçadas no sistema de justiça, ela, ao mesmo tempo que salva essas pessoas e combate o sistema de alguma forma, ela está legitimando o sistema, está dando poder para ele, porque está mostrando que o sistema ele é cambiável, ele é negociável e que as coisas podem ser alteradas por dentro e que uma boa conversa, uma boa organização consegue fazer as coisas mudarem positivamente. Ou seja, mantém o sistema em pé e dá um novo gás para aquelas leis que estavam batidas, que o povo já estava se voltando contra, né? ONGs ambientais, que é o caso do nosso debate aqui, que advogam por práticas sustentáveis e políticas de proteção ambiental, desafiando certos poderes econômicos, acabam, de certa forma, também mantendo o sistema viável. Por quê? O que ela quer no final das contas? Que a gente não acabe com o planeta e que continue o sistema que atua ali. Então, grosso modo, uma ONG ambiental também ajuda. Então, olha só que complexo. Os aparelhos ideológicos de Estado, eles vão atuar justamente nessa contradição, né? Nesse momento. E agora que eu percebi, eu gravei metade da minha cara fora, mas o vídeo vai assim mesmo. E vocês que lidem com a aula só com metade do meu rosto lindo e maravilhoso. Formas de operar. Como as ONGs operam na sociedade? Utilizam estratégias que vão desde a conscientização pública até a mobilização política e jurídica. Ou seja, vai desde espalhar suas ideias até de fato se mobilizar para alterar a sociedade e uma alteração de manutenção, mudar as coisas para mantê-las iguais, né? Todos podem operar através da educação, advocacia, campanha de mídia. É a confusão, né? Uma ONG ela pode apoiar qualquer lado dentro de um sistema. Então, e ela pode ser interessante para um grupo menor dentro de um grupo maior, e aí vai. Então, por ser um aparelho privado de hegemonia e não um aparelho ideológico de Estado, ela vai espalhar a ideologia daquele grupo que afundou, né? E ela vai acabar criando aí uma diversificação de vozes, né? Espalhando mais e deixando um pouco mais complexa e não necessariamente diferente aquela ideologia dominante inicial que a gente já conhece, né, do Estado, da Igreja, da família e da mídia. As ONGs trabalham aí também para terem outras forças atuando na constituição dessa ideologia dominante. Tudo bem, gente? Então, ONGs para mim, antes de falar aí de Petrobras, de meio ambiente, exploração de petróleo na foz do Amazonas, elas não são agentes internacionais malvadões só. Elas são expressões de diversos grupos da sociedade que ora vão estar de um lado, ora vão estar de outro, tudo bem? Elas atuam nessa máquina aqui, ó, não atua na infra, atua na superestrutura, espalhando valores de ideias e costumes novos, ampliando isso daqui para que isso aqui se mantenha vivo. Tudo bem? Então, pessoal, quem acompanhou até aqui, muito obrigado. Esse é o canal do Professor Poiato e aguardamos vocês na próxima.